Pai Nosso, em latim. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta es tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria et Patri, et Filii, et Spiritus Sancti, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. A gente vai retomar a leitura do nosso glorioso São José, as glórias do nosso Pai espiritual, um livro de consagração a São José, escrita por Donald Calloway. Nós não estamos fazendo a consagração nesse vídeo, nem na playlist que está aqui no canal. Nós estamos usando partes das glórias do nosso Pai espiritual, que é a segunda parte aqui, que ele contribui com vários textos de santos, padres, papas, teólogos, né? Todos que de alguma forma contribuíram para deixar aí significativas devoções e aumentar a nossa devoção a São José e a Maria e ao nosso querido e amado Jesus. No último vídeo nós paramos como chefe da Sagrada Família. E agora, neste vídeo, a gente, seguindo a estrutura da ladainha, vamos começar no São José Justíssimo, rogai por nós. Papa Pio XI escreve assim: ele, São José, conquistou para si o título de justo e assim serve de modelo vivo da justiça cristã que deve reinar na vida social. Para fazer o devido link ao José Justíssimo, a leitura é homem justo e reverente. Homem justo e reverente, São Francisco de Sales nos deixou. Ser justo é estar perfeitamente unido à vontade divina, e sempre em conformidade com ela e em toda a sorte de acontecimentos prósperos ou adversos. De que São José o era, ninguém pode duvidar. Para darmos início ao homem justo e reverente, eu te convido também a acompanhar comigo a leitura da oração do glorioso São José deixada por São Pio X. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtém de minha graça de trabalhar com espírito de penitência para a expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o cudo do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver os trabalhos e os dons recebidos por Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com o desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã-complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó Patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. A fim de exercitar a virtude da justiça, como bem observa São Francisco de Sales,
uma pessoa precisa viver perfeitamente de acordo com a vontade divina e, diante de toda sorte de acontecimentos favoráveis ou adversos, dar a Deus e aos outros aquilo que lhes é devido. A Igreja sempre viu São José como um homem justo e santo que amava a Deus e ao próximo como deveria, mas nem sempre compreendeu a importância teológica mais profunda do que tais palavras significam de fato, sobretudo quando aplicadas aos atos de São José no Novo Testamento. A Igreja levou séculos para propor uma teologia de São José que mostrasse suas grandezas e santidade. Hoje, a Igreja ensina que São José é a pessoa humana mais santa depois de Maria e o mais justo de todos os santos. Ele é o nosso pai espiritual, o pilar das famílias, a glória da vida doméstica, o patrono da Igreja Universal e o terror dos demônios. Por esta razão, certas passagens do Novo Testamento que apresentam os atos de São José precisam ser reexaminadas à luz de que agora a Igreja ensina inequivocadamente ser verdadeiro a respeito de São José, a saber que ele, ao deparar com todo tipo de acontecimento, quer favorável, quer adverso, sempre agiu de acordo com a vontade divina e deu a Deus e aos outros o que lhes era devido. São José viveu verdadeiramente o amor a Deus e ao próximo que seu filho viria a ensinar. Beato João José Lastate nos diz assim: o que ele, São José, fez realmente? Amou. Foi apenas isso que ele fez, e isso foi suficiente para a sua glória. Ele amou a Deus com amor sem limites e sem diminuições. Essa foi a sua importância, a sua vida aqui embaixo. Por isso, é amado de forma imensurável. Vede sua glória pela eternidade. Recorrei a ele sem hesitação. Ele é todo-poderoso no céu. Quanto à sua bondade, não podeis duvidar dela quando considerais que ele passou a vida na intimidade dos corações de Jesus e Maria, os corações mais amorosos e bondosos que já existiram. Um dos atos mais importantes de São José no Novo Testamento foi a sua resposta ao descobrir que a esposa estava grávida. É no relato bíblico desta história que São José é chamado justo. Em Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 24, nós temos: a geração de Jesus Cristo foi deste modo, estando Maria, sua mãe, desposada com José, chamou-se ter perdão. Vamos voltar. A geração de Jesus foi deste modo, estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo antes de coabitarem. José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamar, resolveu repudiá-la secretamente. Andando ele com isto no pensamento, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa, porque o que nela foi recebido é obra do Espírito Santo. Dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porão o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, em Isaías capítulo 7. Ao despertar José do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor e recebeu em sua casa a sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A tradução transcrita é da Revised Stand Version Catholic Edition. Apresento a tradução da RSVCE porque ela não declara que São José desejava divorciar-se de sua mulher. Você sabia que a Igreja Católica sempre contemplou várias interpretações de Mateus? Em especial, a Igreja dá espaço a uma interpretação que não afirma que São José estava a divorciar-se da sua esposa. Desde os primeiros séculos da história da Igreja,
foram propostas 3 teorias acerca de que São José pretendia fazer quando descobriu que a esposa estava grávida. As 3 foram adotadas por vários santos e estudiosos e todas elas têm origem na igreja primitiva. As 3 teorias são: teoria da desconfiança. São José desconfiava que Maria cometeu adultério e, em consequência, decide pedir o divórcio. De acordo com a lei judaica, se um homem justo quiser divorciar-se da esposa porque esta lhe foi infiel, ele deve apedrejá-la. São José, sendo um homem justo, não quer apedrejar Maria, por isso busca divorciar-se dela em segredo. Essa teoria era defendida na literatura apócrifa e foi adotada por diversos padres da igreja. Teoria da perplexidade. São José fica perplexo e estupefato diante da gravidez de Maria, mas não duvida de sua inocência. Fica aturdido e sem saber o que fazer. Assim confuso, decide divorciar-se de Maria. Para alguns padres da igreja, esposam essa teoria e a defendem veementemente. Ela se tornou a teoria mais comum, sendo conhecida como dúvida de São José. A terceira teoria é a teoria da reverência. São José descobre que Maria está grávida, mas não duvida de sua pureza e inocência. Ao contrário, ele duvida do seu próprio merecimento e capacidade de cuidar de Maria e das crianças. Sendo um homem justo, ele sabe que Maria pertence a Deus e considera-se indigno de viver com ela. Então, decide separar-se dela em segredo por justiça para com Deus e reverência por Maria. Ele está disposto a sair de cena para não revelar o segredo de Maria. Alguns padres da igreja, bem como muitos santos, teólogos e místicos medievais, defendem esta teoria. Por que a igreja admite 3 teorias a respeito do importante tópico? Bem, tudo depende da tradução da palavra grega apoluo. Todos os estudiosos bíblicos concordam que a palavra apoluo é muito difícil de traduzir. Em grego, ela pode ter várias acepções e o significado escolhido para uma passagem específica é geralmente determinado pelo contexto em que ela aparece. Por exemplo, de acordo com o contexto, apoluo pode significar separar, ocultar, esconder, afastar-se de ou divorciar-se. Curiosamente, a maioria das pessoas que traduziu o Novo Testamento do grego para outras línguas optou por traduzir apoluo como divorciar-se. No entanto, agora que a igreja tem uma compreensão muito mais ampla da santidade de São José, sobretudo no tocante a seus privilégios, virtudes, prodígios, seria essa a tradução correta? À luz do que consideramos verdadeiro sobre São José, podemos de fato dizer que São José pretendia divorciar-se de sua amada esposa? A igreja avançou bastante em seu entendimento. E, na opinião de muitos, a ideia de que ele quisesse divorciar-se de Maria precisa ser revisitada. Agora é preciso fazer justiça e dizer que aqueles que ao longo da história traduziram apoluo como divorciar-se não o fizeram com más intenções ou por malícia. Lembre-se, divorciar-se é uma tradução normalmente válida da palavra de acordo com o contexto de uma passagem específica. Todavia, a única razão para o uso do verbo divorciar-se em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 24, era que a igreja ainda não tinha uma teoria amadurecida sobre São José. Infelizmente, a tradução de apoluo como divorciar-se teve por consequência uma minimização da importância de São José na vida da igreja ao longo dos séculos. Na realidade, Mateus capítulo 1, versículo 18 a 24, costuma ser descrito como dúvida de José em vez de anunciação de José, que seria uma descrição mais nobre.
Desse modo, é fácil compreender por que São José não é amado como merece e foi tão pouco honrado, reverenciado e imitado no decorrer da história. Qual é a importância disso? Você pergunta. Bem, há uma grande diferença entre São José querer divorciar-se de sua esposa e desejar afastar-se dela por um senso de justiça e reverência. Esta última explicação de que ele pretendia fazer foi o que levou muitos estudiosos eruditos a optar por uma tradução de Apolu que não significasse divorciar-se. Hoje, à luz do que a Igreja percebe claramente ser verdadeiro como relação a São José, sustentar o posicionamento de que ele desejava divorciar-se da esposa é algo difícil de coadunar com as virtudes. Afinal, a ideia de que São José pretendia divorciar-se da esposa coloca o próprio fundamento da nova aliança de Jesus Cristo sobre uma premissa questionável. Divorciar-se de Maria teria sido uma atitude extremamente injusta da parte de São José. Maria era inocente e não havia feito nada de errado. Como pode o homem que a Igreja invoca como um pilar das famílias e a glória da vida doméstica ser o mesmo homem que desejava divorciar-se da pura, inocente e imaculada Mãe de Deus? Não faz sentido. Quer dizer que por 2000 anos a Igreja teve errada sobre um aspecto tão importante na revelação divina? Não, não é isso em absoluto. É preciso recordar que, desde a época em que o Novo Testamento foi escrito, a Igreja contempla várias traduções de Apolu no Evangelho de Mateus. Contudo, à luz do desenvolvimento de uma teologia de São José pela Igreja, é preciso reexaminar a questão, apresentar a uma interpretação mais correta, uma interpretação que estava ali desde o início. E o que é que a Igreja agora entende ser verdadeiro a respeito de São José, que está fazendo com que estudiosos e teólogos evitem traduzir Apolu como divorciar-se? Porque muitos estudiosos estão preferindo descrever o que São José pretendia fazer como afastar-se de Maria. Bem, o recolhimento pela Igreja da extraordinária obediência, justiça, reverência e humildade de São José forneceu o verdadeiro contexto para a correta tradução da palavra Apolu no Evangelho de Mateus. Basicamente, a compreensão da extraordinária santidade de São José oferece a correta interpretação de que ele pretendia fazer. A fé sobrenatural de São José dizia-lhe que Maria concebera do Espírito Santo e ele temia o mistério que estava acontecendo dentro dela. Ele não queria divorciar-se de Maria, mas acreditava que seria justo para com Deus, autor do mistério que ocorria no ventre da esposa, afastar-se dela e da criança, até que viesse outra revelação. O fato que a Igreja admite esta interpretação e de que muitos padres da Igreja, teólogos, santos, místicos medievais já interpretaram a passagem desta forma é o que está levando muitos estudiosos a adotar a teoria da reverência. Por exemplo, o padre René Laurentin, universalmente aclamado como o maior mariólogo do século XX, fez exaustivos estudos de Mateus I e concluiu ser teologicamente problemático sustentar o posicionamento de que São José quisesse divorciar-se de sua amada esposa. Como um homem verdadeiramente justo pode ter desejado divorciar-se da esposa inocente? Divorciar-se de Maria não teria sido um ato justo, mas um ato de extrema injustiça. O padre John McHugh, um dos mais versados estudiosos bíblicos do século XX, chegou à mesma conclusão, bem como o padre John Swart, convertido do anglicanismo e estudioso de altíssimo calibre. Outro estudioso desta envergadura é o padre Ignace de la Poterie, amplamente respeitado como exímio teólogo e estudioso bíblico.
Ele realizou estudos detalhados de Mateus e convenceu-se tanto da veracidade da teoria da reverência que propôs sua própria tradução da passagem. Essa tradução é simplesmente reveladora. Ela elucida o exercício altruísta e heróico da virtude e da justiça por São José, bem como o seu amor profundo e reverente por Maria e pela criança em seu ventre. Eis a tradução de Potterrier. No que diz respeito a Jesus enquanto Messias, sua origem aconteceu da seguinte maneira. Sua mãe Maria estava prometida em casamento a São José, mas antes que tivessem levado uma vida em comum, ela se viu carregando no ventre uma criança por obra do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era um homem justo e não queria revelar seu mistério, decidiu afastar-se dela em segredo. Porém, enquanto fazia esses planos, viu um anjo do Senhor aparecer-lhe em sonho e dizer-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, em tua casa, pois definitivamente o que foi concebido nela vem do Espírito Santo. Mas ela terá um filho para ti e tu lhe darás o nome de Jesus, pois é ele que salvará seu povo de seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se realizasse o que fora dito pelo Senhor pela boca do profeta. Eis que a Virgem conceberá em seu ventre e dará à luz um filho e dar-lhe-ão o nome de Emanuel, que significa em sua tradução Deus conosco. Ora, quando José despertou do sono, aconteceu como o anjo do Senhor havia ordenado e ele recebeu sua esposa em sua casa. Que tradução! Ela soa um pouco estranha em alguns pontos porque é muito literal, mas constitui de longe a melhor tradução disponível dessa passagem. Ela reconhece as virtudes sobrenaturais de São José como um contexto que exige uma interpretação mais nobre da passagem. Imaginem se essa tradução tivesse sido colocada nas Bíblias, pregada nos sermões e incluída nas liturgias ao longo dos séculos. Sem dúvida, os fiéis teriam uma compreensão muito mais teologicamente correta e espiritualmente edificante da pessoa bendita de São José. Repito, aqueles que durante séculos traduziram apoluo como divorciar-se não o fizeram com más intenções. Eles apenas careciam de um verdadeiro entendimento da grandeza sobrenatural de São José, porque ainda não havia desenvolvido uma teologia de São José. Não podemos mudar a história, mas agora que a Igreja começou a entender de fato a grandeza de São José, podemos dar um direcionamento para o futuro. Nossa compreensão da perfeita e amorosa unidade e união de São José com a vontade de Deus, bem como a sua justiça e reverência, devem afastar quaisquer interpretação que afirme que ele desejava divorciar-se da esposa. Tal interpretação é teologicamente indefensável por causa do que agora sabemos ser verdadeiro a respeito de São José. Vejamos os motivos disso. A definição teológica da virtude e da justiça é que ela dispõe a pessoa a sempre dar a Deus e aos outros o que lhes é devido. Em toda sorte de acontecimentos, sejam favoráveis ou adversos, São José sempre fez a vontade de Deus e exercitou com perfeição a virtude da justiça. Deste modo, é teologicamente impossível sustentar que São José tivesse decidido fazer algo que Deus odeia. Em Mateus capítulo 2, temos assim: quando alguém por aversão repudia a mulher, diz o Senhor, Deus de Israel, cobre de injustiça as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Acautelai, pois, a vossa vida e não sejais pérfidos. Agora, se você que está lendo isto é divorciado, não entre em pânico. Deus odeia o divórcio, não você. É verdade que a Igreja Católica, seguindo o ensinamento do próprio Jesus Cristo, diz que o divórcio é impossível no caso de matrimônios sacramentais válidos e apenas tolera o divórcio civil em casos extremos.
A invalidação ou nulidade católica não é o mesmo que um divórcio. A nulidade declara que nunca existiu um verdadeiro matrimônio. O divórcio, por outro lado, dissolveria um vínculo matrimonial válido. A Igreja admite a separação legal de esposos validamente casados, que não é nenhuma declaração de nulidade nem uma tentativa de divórcio. Desde que os esposos separados Desde que os esposos separados não busquem romper o vínculo matrimonial. Repito, Deus não o odeia por ter passado por um divórcio civil. Ele odeia o divórcio. É preciso ressaltar ainda que nem todos os que desejam um divórcio civil ou obtêm estão cometendo um pecado ou uma ofensa moral contra Deus. E o motivo é que pode haver circunstâncias únicas em cada caso específico. Agora voltemos ao matrimônio de São José. São José estava passando por um teste. Sua virtude e sua cooperação com a graça precisavam ser postas à prova porque Deus pretendia fazer de José um novo Abraão, um pai espiritual para um novo povo da aliança. Se São José passasse no teste mediante uma amorosa disposição de sacrificar-se inteiramente, Deus o abençoaria como uma bênção muito maior do que já havia concedido a qualquer homem que já viveu. Não é preciso dizer que São José passou no teste. Muitos dos padres da Igreja descrevem de forma magistral como São José passou no teste por sua justiça e reverência sobrenaturais. Orígenes nos deixou o seguinte: José era justo e a Virgem era imaculada. Mas quando desejou José era justo e a Virgem era imaculada, mas quando desejou despedi-la, foi pelo fato de reconhecer nela o poder de um milagre e o imenso mistério do qual ele se considerava indigno de se aproximar. Portanto, humilhando-se diante de tal grandioso e inefável fenômeno, ele tentou afastar-se. Tal como São Pedro, humilhou-se diante do Senhor e disse: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou pecador. E como confessou o chefe que mandara falar ao Senhor: Não sou digno de que entres sobre meu teto, pois não me julguei sequer digno de ir a ti. Ou como Santa Isabel, a Virgem Santíssima: E como mereci que a mãe de meu Senhor viesse me visitar? Do mesmo modo, o justo José humilhou-se e teve medo de unir-se a tão excelsa santidade. São Basílio Magno nos deixou o seguinte: José descobriu tanto a gravidez de Maria, como sua causa, a saber que era do Espírito Santo. Por isso temeu ser chamado esposo da tal mulher e desejou despedi-la em segredo, pois não ousava revelar o que acontecia nela. Além disso, por ser justo, desejava a revelação do mistério. Santo Efrém da Síria também nos escreveu: Mas ele pensou em despedi-la principalmente para não cometer o pecado de permitir-se ser chamado pai do Salvador. Ele temia viver com ela, pois não queria desonrar o nome do filho da Virgem. Foi por isso que o anjo lhe disse: Não temas receber Maria em tua casa. São João Crisóstomo também nos revelou: Ó inestimável tributo a Maria! José acreditou em sua castidade mais que em seu ventre, na graça mais que na natureza. Ele viu claramente a concepção e foi incapaz de desconfiar de fornicação. Ele acreditava que era mais possível uma mulher conceber sem um homem do que Maria ser capaz de pecar. São Romano, o melodista, poeta do século VI, escreveu um belo poema que retrata o temor e a reverência de São José diante da misteriosa gravidez de Maria. Então José, que nunca conheceu a Virgem, estacou, estonteado pela glória dela e contemplando o esplendor de sua forma, disse:
Ó resplandecente, vejo que uma chama e carvões em brasa te circundam. Isso me assusta, Maria. Protege-me, não me consumas. Teu ventre imaculado tornou-se de repente uma fornalha ardente. Não deixes que ele me derreta, eu te imploro. Poupa-me. Desejas que, como Moisés no passado, eu tire os calçados para me aproximar para que me aproxime e te escute, e tu me ensines a dizer: salve, noiva irrefreada. O amor, a fé, a humildade, a justiça e a reverência de São José são tão grandes que em momento algum ele suspeitou que Maria lhe fosse infiel. Maria era pura e inocente e ele sabia disso. Tampouco considerou a possibilidade de outro homem ter tomado sua esposa à força. Ele tinha absolutamente certeza de que Maria pertencia a Deus. Cuidaria dela. São José confiava a Deus e confiava em Maria. Divorciar-se de Maria teria sido abandoná-la e deitar fora do matrimônio que Deus lhe dera. Por essa razão, São José desejava afastar-se de Maria, sabendo que Deus, que havia gerado a criança em seu ventre, cuidaria dela e da criança. São José amava Maria com imenso amor e ter-lhe sido uma tortura cogitar a afastar-se dela. Mas ele amava a Deus em primeiro lugar. Sua decisão imediata foi dar a Deus o que José acreditava ser devido a Deus, e isso distanciar-se de Maria, visto que ela pertencia a Deus. Por justiça e reverência, ele estava disposto a sair totalmente de cena. Foram essas atitudes de São José que sensibilizaram o coração de Deus, solidificaram o matrimônio de São José e fizeram dele nosso pai na fé. São Bernardo de Claraval nos escreve: por que ele, São José, quis deixá-la? Ouvi agora não mais minha opinião, mas a dos padres da igreja. José quis deixá-la pela mesma razão que levou Pedro a implorar que o Senhor se afastasse dele, quando disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador, e pelo mesmo motivo que fez o centurião impedi-lo de entrar em sua casa, dizendo: Senhor, não sou digno de que entres sob meu teto. Desse modo, José, julgando-se indigno e pecador, disse a si mesmo que um homem como ele não devia viver sob o mesmo teto que uma mulher tão grandiosa e excelsa, cuja dignidade maravilhosa e superior enchiam-no de reverência. Ele viu com temor e tremor que ela trazia consigo sinais seguros da presença divina. E como não conseguia compreender o mistério, quis afastar-se dela. Pedro ficou assustado com a grandiosidade do poder. O centurião temeu a majestade da presença. Também José, enquanto ser humano, teve medo da novidade do grande milagre, da profundidade do mistério e, por isso, decidiu deixar em segredo. Estais surpresos de que José se julgava indigno da companhia da Virgem grávida? Afinal, não ouvistes que também Santa Isabel não pôde suportar sua presença sem temor e reverência? Como diz ela: de onde me vem que a mãe de meu Senhor me venha visitar? É por isso que São José decidiu deixá-la. São Bernardo de Claraval. Santo Tomás de Aquino também nos deixou. De acordo com São Jerônimo e Orígenes, José não teve nenhuma suspeita de adultério porque conhecia a modéstia e a castidade de Maria. Ademais, ele havia lido na Eucaristia que a Virgem conceberia e que um rebento brotará do trono. Ademais, ele havia lido na Escritura que a Virgem conceberia e que um rebento brotará do tronco de Jessé e de suas raízes florescerá um botão. Ele também sabia que Maria era descendente da linhagem de Davi. Assim, foi-lhe mais fácil acreditar
que a profecia de Isaías se realizaria nela do que pensar que ela pudesse ter rebaixado a devassidão. É por isso que, considerando-se indigno de viver com uma pessoa de tão grande santidade, ele quis despi-la secretamente. Como quando Pedro disse a Jesus: "Afasta-te de mim, Senhor, pois sou pecador." Santo Tomás de Aquino também acrescenta: José queria dar liberdade à Virgem não porque suspeitasse de adultério da parte dela, mas porque, por respeito à santidade, temia viver com ela. Nas revelações místicas de Santa Brígida da Suécia, a própria Santíssima Virgem falou da justiça e reverência com que agira São José ao descobrir sua gravidez. Nossa Senhora disse a Santa Brígida: Desde o instante em que eu dei meu consentimento ao mensageiro de Deus, José, vendo que, tendo concebido pelo poder do Espírito Santo, eu estava grávida e crescia, admirou-se grandemente. Como ele não suspeitaria nenhum mal, mas recordava as palavras do profeta, que predisse que o Filho de Deus nasceria de uma virgem, ele se jogou indigno de servir esta mãe, até que o anjo, em um sonho, disse-lhe que não temesse, mas que me cuidasse com caridade. Curiosamente, o que Maria disse a Santa Brígida da Suécia é exatamente o que teria dito São Mateus quando este escrevia em seu Evangelho. Reflitam, de que outra maneira São Mateus descobriria o que é narrado em Mateus I, senão por Maria? São Mateus não conheceu São José, nem estava presente quando tudo aconteceu. A fonte da informação tinha de ser de Maria. E Maria disse a São Mateus que seu marido queria E Maria não disse a São Mateus que seu marido queria divorciar-se dela. Ela teria dito exatamente o mesmo que disse a Santa Brígida, ou seja, a São José, não desconfiou de nenhuma imoralidade e sabia que Maria havia concebido do Espírito Santo. Ele teve medo daquela santidade. Maria não disse a São Mateus que o marido queria divorciar-se dela. Ao contrário, disse-lhe que o marido se considerava indigno daquele importante papel e desejou afastar-se dela por injustiça e reverência. São José compreendia plenamente o que estava acontecendo no ventre de Maria? Não compreendia. Ele não teria todas as informações necessárias para fazer um discurso teológico sobre como Deus estava assumindo uma natureza humana no ventre dela e sendo um fiel judeu no século I. Por certo, não teria entendido termos como união hipostática ou encarnação, pois estes surgiram na Igreja apenas após séculos de reflexão, oração e discernimento. No entanto, ele tinha a convicção de que o que estava acontecendo nela era de Deus. Não sabia como a criança havia surgido em seu ventre, mas vários santos e padres da Igreja asseguram que ele jamais duvidou de que Maria fosse pura, ou de que Deus estivesse agindo nela. Ele não duvidou de Maria, antes duvidou de si mesmo e de sua capacidade de ser o marido de tal mulher e pai de tal criança. A grandeza de José é que ele estava disposto a tornar-se um andarilho sem lar por amor a Deus e Maria. Ele não quisera difamá-la com um divórcio, ainda que em segredo. Depois de Jesus Cristo, São José é o mais humilde de todos os homens e estava disposto a sair de cena e desaparecer. Se Deus quisesse que ele permanecesse em cena, seria necessário uma revelação divina para mostrá-lo. Com exceção de Jesus Cristo, obviamente, nunca houve um homem tão abnegado e heróico em amor, fé, justiça, reverência, humildade como São José. É evidente que Deus já sabia ter o homem certo em São José, mas José precisava ouvi-lo do próprio céu. E foi exatamente isso que o anjo fez ao aparecer a São José e falar-lhe em seu sonho. Deus revelou a São José que precisava contar com sua disposição de sempre a fazer a vontade de Deus.
O próprio Jesus precisaria contar com a humildade e o amor sacrificial de São José, a fim de cumprir a sua missão salvífica. Chegaria um tempo em que São José seria retirado de cena para que Jesus pudesse ensinar ao mundo sobre seu Pai Celeste, mas aquele ainda não era o momento. Não obstante, São José provara ser um homem confiável e obediente em face de toda sorte de acontecimentos, favoráveis ou adversos. Deus podia confiar nele. A teoria da reverência ensina que na mente e no coração de São José, Deus vinha em primeiro lugar. Se dar a Deus o que pertence a Deus exigia que São José sacrificasse um futuro com Maria, então que assim o fosse. Deus vem em primeiro lugar. Por amor a Deus, São José estava disposto a fazer um sacrifício maior do que qualquer patriarca do Antigo Testamento, ou mártir do Novo. Jamais poderia fazer. Deus queria que São José fosse um novo Abrão, um homem disposto a sacrificar tudo pela santa vontade de Deus. E Deus recompensou o amor, a obediência, a justiça, a reverência e a humildade de São José, confirmando-o como chefe da Sagrada Família. Pai de Jesus Cristo, terror dos demônios e nosso Pai espiritual. São José recebeu como prêmio um tipo único de paternidade espiritual, e seus filhos serão tão numerosos como as estrelas do céu. Deus fez dele o pai espiritual da nova criação. Deus transformou-o naquele que faz crescer. Os santos, teólogos e místicos que ao longo dos séculos ensinaram que São José demonstrou perfeito amor, justiça e piedade reverente para com Deus e Maria, oferecem-nos uma interpretação muito proficiente de Mateus, que hoje está sendo ratificada no que a Igreja ensina a respeito de São José. Ele é o maior de todos os santos, o pilar das famílias e a glória da vida doméstica. Depois de Jesus Cristo, São José é o Justíssimo, o mais justo, amoroso e reverente de todos os homens. São João Paulo II escreveu assim: por seu sacrifício total, São José expressou seu amor generoso pela Mãe de Deus e deu-lhe um dom de si, enquanto esposo. Conquanto tivesse decidido retirar-se a fim de não interferir no plano de Deus que estava acontecendo em Maria, José obedeceu à ordem expressa do anjo e recebeu Maria em sua casa, respeitando o fato de que ela pertencia exclusivamente a Deus. São José, nosso pai espiritual, não é um homem desconfiado que tenta divorciar-se de nossa mãe espiritual. Depois de seu filho, São José é um modelo de amor sobrenatural, fé, justiça, reverência e humildade. Ele é um homem virtuoso de uma fé constante e pura. São Francisco de Sales escreve assim: no tocante à sua constância, ele não a demonstrou de forma admirável quanto ao ver Nossa Senhora grávida e, sem saber como aquilo era possível, sua mente agitou-se com um tormento, perplexidade e perturbação. Não obstante, apesar de tudo, ele jamais se queixou. Nunca foi severo nem rude com a sua santa esposa, mas manteve o mesmo comportamento gentil e respeitoso que sempre tivera. A atitude de São José diante da gravidez de Maria é um exemplo para nós. Nosso pai espiritual nos ensina a sermos justos e reverentes em toda sorte de acontecimentos. Ele nos ensina a dar a Deus o que lhe é devido, mesmo quando isso exige de nós a disposição de sacrificar tudo o que amamos. Nosso pai espiritual nos ensina que não devemos agir em precipitação nem em dureza ao depararmos com situações desconcertantes. Devemos levar tudo à oração e esperar a orientação e a luz do Senhor. Se formos amorosos, fiéis, reverentes e justos, Deus revelará tudo e nos tornará muito fecundos. Santo Stanislau Papzinski nos escreveu: quem foi mais santo que José? Quem foi mais pura que a Santíssima Virgem? E não obstante ele, São José, quis abandoná-la em segredo. Mas com que prudência e retidão ele desejava fazê-lo?
Ele não queria separar-se dela publicamente, para que não fosse difamada, mas secretamente, para que ela pudesse preservar o bom nome. Deveis aprender deste homem santo e justo. Embora os atos de outras pessoas vos possam prejudicar e sejam ditos imperfeitos, deveis julgá-los em segredo, não abertamente, e julgá-los de tal forma que nem vossa consciência, nem o bom nome de tais pessoas sejam prejudicados. Se assim agirdes, não vos faltará a luz para que julgueis com justiça. Como ao justo esposo da Santíssima Virgem não faltou luz para compreender a verdade sobre como ela havia concebido. Finalizamos aqui, então, homem justo e reverente. Um texto um pouquinho longo, mas muito profundo com relação a esta parte que nos retrata a Bíblia, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, essas dúvidas com relação à tradução da palavra do grego, né? Apoluo, agora eu me esqueci. Apoluo, né? Que pode ser afastar-se, separar-se, ocultar, esconder ou divorciar-se. E fala também, né, das 3 teorias, mas que com o passar dos anos, o tempo levou a Santa Igreja a adotar severamente a opção da teoria da reverência e não a teoria da perplexidade e da desconfiança, né? Lembrando que a teoria da reverência é a que ele não deixa dúvidas de sua pureza e sua inocência, no caso de Maria. Bom, finalizamos aqui a leitura das glórias de nosso Pai espiritual. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma a aprofundar mais no conhecimento a São José, aumentando também a nossa devoção à nossa Virgem Maria e a nossa adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhe esse vídeo e nos ajude a levar a mensagem de nosso Senhor e os ensinamentos do Evangelho. Tchau, tchau. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.